Olá, uma boa tarde a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes, teremos início a 17ª sessão ordinária, aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Em pauta, na ordem do dia, 2 projetos de lei. Acompanhe. Na pauta para a 17ª sessão ordinária do dia 30 de maio de 2017, 2 projetos de lei na ordem do dia. O primeiro projeto de lei número 47/2017 do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei número 2699 de 3 de julho de 2001 e alterações posteriores, que redefine a competência e composição do Conselho Municipal de Saúde e da outras providências, do dia 22 de maio de 2017, em primeira discussão. O segundo projeto de resolução número 04/2017 do vereador Rafael de Souza Vilar, que altera e acrescenta dispositivos da resolução número 1558 de 13 de dezembro de 1991, na forma que menciona, e da outras providências, do dia 8 de maio de 2017, em discussão única. Lembrando a você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 da NET ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Som. Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunico que se encontra na mesa, à disposição dos senhores vereadores, a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos de formação de comissão de representação para conhecimento do plenário. Som. Requerimento 76A. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, considerando a relevância das questões pertinentes à elaboração das leis orçamentárias municipais, PPA e LDO, nós, vereadores deste legislativo, não poderemos nos eximir de participar das discussões que envolvem o assunto, buscando, assim, nos capacitamos para que, com o conhecimento da causa, possamos intervir na elaboração das citadas leis. Requer observados os termos dispostos no artigo 56 do Regimento Interno dessa Casa, a formação de comissão especial de representação composta por todos os vereadores para participarem nos dias 30 a 31 de maio de 2017, na cidade de Praia Grande,
do evento, Leis Orçamentárias Municipais, Oficina para Compreensão e Intervenção no PPA e LDO. Requer outro sim, autorização para concessão de adiantamento para fazer frente às despesas com a presente comissão. Cubatão, 25 de maio de 2017. Antônio Vieira da Silva, vereador. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre formação de comissão especial de vereadores. Senhor presidente, nobres pares, considerando que a UMADEC, União da Mocidade da Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, ela reúne mais de 1.000 jovens da igreja, oriundos de mais de 100 congregações espalhadas por diversas regiões no estado de São Paulo e sul de Minas, e considerando que está comemorando 40 anos de existência em 2017. Seus trabalhos iniciaram em 1977, a partir da necessidade de organizar as programações da juventude. Ao longo dos anos, diversos líderes foram formados e outros que passaram pela liderança assumiram importantes posições eclesiásticas, tornando-se diáconos, presbíteros e pastores, além de moças que hoje são dirigentes de círculo de oração, líderes de departamentos e esposas de pastores e missionários. Requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a formação de comissão especial de vereadores, composta por 3 vereadores, para o prazo de 45 dias, organizar ato solene em comemoração aos 40 anos da UMADEC, no dia 13 de julho de 2017. Requeiro, outra sim, autorização para a concessão de adiantamento para fazer frente às despesas com a organização do evento. Sala Dona Helena Melete Cunha, 30 de maio de 2017, Aguinaldo Alves de Araújo. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Tinha mais um, tem mais requerimento? Tá. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre prorrogação de comissões especiais de vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução 2862 de 2017, para encontrar soluções junto à Sabesp, CETESB e ao programa Água Limpa, para viabilizar a implantação de rede de saneamento básico no bairro Vale Verde, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requer, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a prorrogação por mais 45 dias para a presente comissão. Sala Dona Helena Melete Cunha, 29 de maio de 2017, Anderson Delano Andrade. Conforme disposto no inciso 8º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução 2859 de 2017, com o objetivo de propor ações para que o município de Cubatão seja inserido em todas as tratativas relacionadas aos danos causados pelo incêndio terminal da Ultracargo, sem que o objetivo da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requer observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a prorrogação por mais 45 dias da presente comissão. Sala Dona Helena Melete Cunha, 29 de maio de 2017, Sérgio Augusto Santana. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução 2860 de 2017, para tratar junto às autoridades competentes sobre as constantes enchentes que atingem o bairro Vale Verde, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a prorrogação por mais 45 dias
da presente comissão. Sala Dona Helena Melete Cunha, 29 de maio de 2017. Aguinaldo Alves de Araújo. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Sérgio Augusto Santana. Restauração e manutenção do Cruzeiro Quentista. Encaminhe-se. Limpeza das galerias de águas pluviais na rua Epitácio Pessoa e adjacência na Vila Elizabeth. Encaminhe-se. Do vereador Ivan da Silva. Manutenção em toda a extensão do leito carroçável da rua Antônio Simões de Almeida, Jardim 31 de Março. Encaminhe-se. Do vereador Rafael de Souza Vilar. Melhorias na quadra esportiva do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática, CAMP. Encaminhe-se. Instalação, reforma de lombadas nas principais avenidas do bairro Boção 9. Encaminhe-se. Fiscalização de estacionamentos irregulares de caminhões no bairro Boção 7. Encaminha-se. Instalação de pontos de ônibus com cobertura e assentos no bairro Boção 9. Encaminhe-se. Gestões visando melhorias na iluminação do bairro Boção 7. Encaminha-se. Instalação de pontos de ônibus com coberturas e assentos em toda a extensão da avenida principal na Vila Esperança. Encaminha-se. Instalação de caçambas para coletas de lixo em locais não atendidos pela coleta regular na Vila Esperança. Encaminha-se. Disponibilização de ambulâncias, 24 horas na Vila Esperança. Encaminha-se. Mutirão para cadastramento de usuários no programa Bolsa Família nos bairros da cidade. Encaminha-se. Realização da força-tarefa para fiscalização de ferros velhos na cidade. Encaminha-se. Limpeza e manutenção das câmeras de monitoramento da cidade. Encaminha-se. Do vereador Wilson Pio dos Reis. Manutenção no leito carroçável, cruzamento da Avenida Manuel dos Santos Mesquita com Rua Dom Helder Câmara, no Vale Verde. Encaminha-se. Manutenção no telhado, Estado Rio Grande do Sul, Jardim Costa Silva. Encaminha-se. Vereador Antônio Vieira da Silva. Recolocação de placa de trânsito na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua São João, na Vila Nova. Encaminha-se. Manutenção no poste de iluminação na Rua das Mangueiras, Vale Verde. Encaminha-se. Manutenção no leito carroçável da Rua São João, esquina com a Dom Pedro II, na Vila Nova. Encaminha-se. Vereador Joemerson Alves de Souza. Substituição das portas de madeira na Unidade Básica de Saúde, Vila Natal. Encaminha-se. Nivelamento do pavimento na Avenida Nações Unidas, na Vila Nova. Encaminha-se. Vereador Rodrigo Ramos Soares. Gestões visando a substituição da rede de esgoto das ruas São Francisco de Assis, Santa Terezinha, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora Aparecida e Rua São José, na Vila São José. Encaminha-se. Revitalização da Praça Duque de Caxias, na Vila Nova. Encaminha-se. Instalação de tampa de proteção na Boca de Lobo, na Rua México, Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Fixação de avisos nos comércios do município com o número de disque denúncia da violência contra a mulher. Encaminha-se. Passamos ao expediente, senhores vereadores. Convido o vereador Ricardo Queixão, vice-presidente, para assumir a presidência, uma vez que tem que apresentar um trabalho. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Moção de aplauso. Senhor presidente e nobres vereadores, a Companhia de Dança da Banda Sinfônica de Cubatão é um dos corpos estáveis de artes mantidos pela Prefeitura Municipal de Cubatão através da sua Secretaria de Cultura. No seu histórico, destaca-se a formação e excelência técnica dos seus artistas, desenvolvimento de montagens coreográficas baseadas principalmente nas técnicas de jazz dance e da dança contemporânea. A equipe tem se destacado em importantes competições de dança brasileiras, como o Festival Internacional de Joinville, Passo de Arte, Festidança, Bravos, Encontro Nacional da Dança, entre outros, durante todos estes anos. Também representou a Baixada Santista no Mapa Cultural Paulista em 2010 e 2015, circulando suas montagens por várias cidades no interior de São Paulo. Teve ainda participação em espetáculos de arena como Caminhos da Independência em Cubatão e a encenação da Fundação da Vida de São Vicente em São Vicente. A companhia é composta por 24 bailarinos e bailarinas com formação em balé clássico e tecnicamente apurados em outras linguagens. Tem direção artística de Vanessa Toledo e as montagens são assinadas
pelo coreógrafo residente Zeca Rodrigues e por coreógrafos convidados. Em novembro de 2016, a Companhia de Dança de Cubatão foi escolhida para estar entre os virtuosos do planeta quando o assunto é dança. A equipe foi credenciada a representar o Brasil no Valentina Kozlova International Competition, que acontece na cidade de Nova York de 5 a 10 de junho de 2017. 4 coreografias foram selecionadas durante a seletiva brasileira e serão passaporte para a competição internacional. Todas as coreografias são de autoria da coreógrafa e bailarina Flávia Sá. A presença dos artistas de Cubatão em terras norte-americanas só reafirma o que já sabemos, que Cubatão é um celeiro de talentos prontos para alcançar o mundo. Não há limites, essa é a segunda vez que um corpo artístico de nossa cidade nos representa em Nova York. Em 2014, o coral Zanzalá participou do concerto de Natal com a cantata Aleluia, de Handel. O coral representou o Brasil dentro de um coro de 400 cantores no palco do complexo Lincoln Center. O Festival Internacional Valentina Kozlova teve início em 2011 como uma competição de balé clássico e desde 2014 passou a oferecer também aos bailarinos e coreógrafos de dança contemporânea as oportunidades de reconhecimento de seu trabalho através de premiações, bolsas de estudo, contratos profissionais oferecidos por escolas e companhias de danças parceiras. Em uma seletiva onde apenas os melhores do mundo podem participar, 4 coreografias da Companhia de Dança de Cubatão foram selecionadas para a competição internacional. E ainda um dos bailarinos recebeu isenção da inscrição pela performance apresentada na seletiva brasileira. Ou seja, não faltam motivos para que a Companhia de Dança de Cubatão represente com competência Cubatão e o Brasil, destacando a versatilidade e a excelência do nosso povo. Diante de tais fatos, apresentamos a presente moção de aplauso aos membros da Companhia de Dança de Cubatão pela formação e excelência técnica de seus artistas, bem como por levar o nome de nosso município em suas apresentações. Após aprovada, que sejam encaminhadas cópias dessa moção de aplauso ao prefeito municipal de Cubatão, secretário de Cultura Municipal e imprensa escrita e falada. Sala Dona Helena Melete Cunha, devidamente assinado nesta data por mim. Quero falar. Nos termos do artigo 140, não cabe discussão. Em votação. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, a Companhia de Dança de Cubatão, como os grupos artísticos em geral de nossa cidade, só elevam o nome de nossa cidade, pessoas, bailarinos, trabalhadores que hoje nos representam em nossa cidade, tem hoje um ganha-pão também, os grupos artísticos, e estaremos agora, em junho, nos representando nos Estados Unidos. Então, eu preciso ressaltar todo esse histórico de nossa companhia de dança, bem como dos grupos artísticos em geral da nossa cidade, porque merecem o nosso apoio, merecem o nosso reconhecimento, junto com a sociedade, que desperte também para as indústrias, para as empresas, que sejam parceiros dessas companhias, parceiros dos grupos artísticos em geral, para que essa população realmente tenha essa oportunidade de tirar essa questão de até social da rua, ir para a companhia de dança, para a banda sinfônica e ter um futuro melhor para nossos munícipes. Então, por isso que eu apresentei essa moção de aplauso e peço a aprovação de todos os senhores vereadores. Continua em votação. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui, presidente Rodrigo, já é óbvio, votar favorável a esta moção de aplausos, uma vez que todos nós sabemos aqui da importância dos corpos estáveis, dos grupos artísticos da nossa cidade, e sempre tivemos aí os apoiando, reivindicando melhorias, buscando sempre um norte para que os corpos estáveis eles não se acabem, sejam mais e mais valorizados. E é óbvio que nós temos um entendimento, senhor presidente, das dificuldades ao qual estes grupos, eles têm passado ao longo dos tempos aí. Tivemos em São Paulo também o encerramento das atividades da orquestra, mas por ordem da justiça, acho que teve que retomar. E lógico que aqui na cidade de Cubatão, presidente, não é diferente.
nós temos uma visão em relação aos corpos estáveis, que é sempre pela valorização. E eu tenho falado, vereador Sérgio, justamente que a nossa cidade é um polo industrial, e eu tenho falado, como para que não apenas fique na dependência do poder, vereadora Érica, do poder executivo, que nós buscássemos alternativas para apadrinhamento destes corpos estáveis, desses grupos artísticos, pelas indústrias, porque, como bem falou o presidente, não tem fronteira. Na verdade, eles saem, eles representam o município, e é óbvio que, vereadora Érica, com toda certeza nós sabemos que se a indústria pudesse, cada indústria aqui da nossa cidade, a quantidade que tem, aquelas que puderem, fizesse um investimento, nesses grupos, com certeza a cidade num todo ganhará e, com mais certeza ainda, também a indústria será representada, porque estará estampado nos logos aí, nos agradecimentos, o nome daquela indústria que, porventura, apadrinhe. E eu acho que é óbvio que todo aplauso, presidente, toda moção de aplauso, ela é válida, porque sabemos da importância e com o coração da maneira que foi feita. Então, fica aqui o meu registro, pela sua propositura, dizer aqui mais uma vez e publicamente que sempre defenderemos os corpos artísticos da nossa cidade, os grupos artísticos, e vou insistir, como falamos na questão do desemprego, buscar o CIESP e tentar buscar alternativa para que apadrinhe esses grupos da cidade. Continua em votação. Com a palavra, vereador Aguinaldo Araújo, e logo após, vereador Tucla. Senhor presidente, nobres pares, me foi passada a oportunidade de falar pelo vereador Aguinaldo Araújo, muito obrigado. Antecipando meu voto favorável, senhor presidente, parabenizando o senhor pela essa moção de aplausos, que a gente sabe a importância dos grupos artísticos. E assim, eu me sinto envaidecido e tenho que relembrar agora a memória póstuma do meu pai, porque foi no mandato do vereador Tucla que foi desenvolvida a referida lei e a aprovação em ato contínuo. Então, para mim, é um motivo de orgulho e quero dizer que Vossa Excelência pode contar comigo. Faço coro a palavras do vereador Ivan, no sentido de buscarmos juntos recursos às indústrias, nos comércios, buscar alternativas para a gente alavancar ainda mais o potencial dos grupos artísticos da cidade. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Aguinaldo, pela parte. Com a palavra, vereador Aguinaldo Araújo. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, Érica Versosa, senhoras e senhores, todos que nos assistem e nos acompanham também através da TV Câmara. Bom, quero aqui parabenizar a atitude do nosso presidente da Câmara, quando faz uma moção de aplauso que vem de encontro aos nossos músicos da nossa cidade. E é uma honra para nós podermos, através dessa casa, votar numa moção de aplauso, quando nós sabemos que Cubatão, a cidade de Cubatão, é um verdadeiro celeiro de artistas da nossa cidade. E realmente, como foi falado aqui pelo vereador Ivan, pelo vereador Rafael Tucla, em memória do seu pai Tucla também, que foi autor da propositura, é necessário nós tomarmos posição para que, de repente, talentos como esses grupos artísticos da nossa cidade, a própria banda sinfônica, as fanfarras, enfim, não percam de vista o que eles pretendem fazer e o que vem fazendo e a luta, e nós sabemos da dificuldade. Por isso, presidente, é que eu parabenizo Vossa Excelência nessa atitude de fazer essa moção de aplauso e pedir realmente, como sugeriu o vereador Ivan Delbrando, de buscarmos recursos não só no poder público, não só na prefeitura, quando encontra algumas dificuldades, mas buscar parceiros. Eu queria sugerir aqui, por exemplo, a Ecovias, que muito usa a nossa cidade de Cubatão e poderia, ao menos, patrocinar ou ajudar grupos artísticos da nossa cidade. A Ecovias, por exemplo,
dou como exemplo, né? E outras indústrias e assim sucessivamente. Então, fica aqui a minha fala. Nesse momento, parabenizo ao grupo homenageado, agradeço na oportunidade também, quando a Banda Sinfônica de Cubatão esteve se apresentando ali na Igreja Assembleia de Deus de Cubatão, quando tivemos ali um grande evento em comemoração ao Dia da Indústria. Então, agradeço a Banda Sinfônica, que fez uma apresentação indiscutível, uma coisa maravilhosa, eu diria que uma apresentação de cinema ali naquele evento que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus de Cubatão, parabenizando todos que organizaram. De momento é só, senhor presidente, volto a falar, muito obrigado. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação continuam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, o vereador Rodrigo Alemão. Concedo a palavra ao vereador Márcio Silva Nascimento para a apresentação dos seus trabalhos. Convido o vereador Sérgio para assumir a primeira secretaria e o vereador Roxinho para a segunda secretaria. Senhor presidente, nobres pares, é público notório que o programa Viva Leite do governo do Estado de São Paulo é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil, distribuindo anualmente 90 milhões de litros de leite para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Por mês, cada beneficiário recebe 15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D. Ocorre, todavia, que o incluso informativo Cubatão 3/4/2017, emitido pelo Governo do Estado de São Paulo, mostra que o programa Viva Leite 2017 beneficiou somente 206 crianças em nossa cidade, sendo investido anualmente o valor irrisório de R$ 86.025,60, cobrindo apenas 11,8% das crianças necessitadas de Cubatão. Outro sim, é sabido que o referido programa Viva Leite funciona adequadamente na Vila Esperança, onde uma equipe voluntária é responsável pela distribuição do leite às crianças necessitadas daquela comunidade. Entretanto, outros bairros periféricos e carentes de Cubatão não estão sendo beneficiados pelo programa do governo do Estado de São Paulo, por simples descumprimento de detalhes burocráticos e legais, os quais impedem a adequada distribuição dos litros de leite às crianças necessitadas. Diante disto, requeiro à mesa da Câmara que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ademário da Silva Oliveira, solicitando que o mesmo determine ao setor competente providencie a necessária comunicação oficial com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para viabilizar com urgência a efetiva implantação de distribuição do programa Viva Leite em todos os bairros periféricos e necessitados de Cubatão, buscando beneficiar as crianças carentes de nossa cidade. Outro sim, seja encaminhada a cópia deste requerimento a toda a imprensa escrita e falada da região, bem assim aos presidentes das associações de melhoramentos de bairros devidamente constituídas em nossa cidade e ao promotor de justiça da cidadania lotada em Cubatão. Sala Dona Helena Melete Cunha, 8 de maio de 2017. Marcos. Em discussão, com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, esse requerimento que hoje apresentamos é de suma importância para a população de nossa cidade, onde somos cobertos por uma região muito grande da periferia de nossa cidade, onde, ao acompanhar este programa, ao qual a cidade ela é assistida, observamos que, nesses últimos anos, Cubatão
ela teve a oportunidade de poder investir na sua cidade o programa Viva Leite no valor de R$ 86.025,60, onde somente 11% das crianças de nossa cidade estavam sendo assistidas. Nós podemos observar nessa apresentação a irresponsabilidade de um governo, onde nós observamos toda a necessidade de um povo, a irresponsabilidade de um governo que nós acompanhamos nos últimos 8 anos, que deixou de assistir crianças que ali esperavam na fila ser assistidas, nós acompanhando em alguns bairros crianças que necessitavam ser acompanhadas e somente 11,8 eram assistidas, sabendo que esse restante, praticamente 88%, poderia ser assistida, mas por causa da incompetência de um governo que viveu 8 anos na cidade, essas crianças não foram assistidas. Então, eu peço apoio a essa casa para que nós possamos aprovar esse requerimento, para que toda a cidade possa ser atendida com o programa Viva Leite. Essa é a minha fala. Continua em discussão, com a palavra o vereador Ivan, logo após o vereador Aguinaldo Araújo. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, quero aqui, vereador Marcinho, antecipar o meu voto favorável ao seu requerimento, à sua propositura, e ilustrar a fala de Vossa Excelência, quando disse da importância, porque Vossa Excelência, quando apresenta o pedido para a retomada de um programa, vereador Rochinho, programa que outrora era abençoando todos os bairros da nossa cidade, porque quem acompanhou, quem sabia, as entidades aí que prestavam trabalho nos bairros, vereador Ricardo, sabia da importância desse projeto, do programa Viva Leite, né? Porque às vezes nós achamos que não, mas nos bairros carentes, eu lembro que na Igreja Católica chegou a fazer a distribuição, vereador Marcinho, a Capela Santo Antônio, no bairro onde eu moro, no bairro da Água Fria, ali a gente via fila de pessoas, vereador Aguinaldo, que aguardavam com ansiedade para que pudesse receber este leite, né, que é esse leite que vinha do governo do Estado. É óbvio que nós enfrentamos, vereador Marcinho, ao longo do mandato passado, infelizmente, por falta, né, de documentações, por falta do próprio interesse, acabamos aí perdendo a oportunidade, né, e naquela época, vereador Marcinho, a gente requereu ao Poder Executivo para que não deixasse isso acontecer, porque eu lembro que tinha uma instituição, uma entidade dentro da minha comunidade, chamada Querigma, vereador Ricardo de Oliveira, e o Querigma fazia, vereador Aguinaldo, a entrega desses leites, né? Mas para surpresa de todos, infelizmente, acabou, né, a cidade acabou sendo prejudicada. E, lamentavelmente, quem necessita, né, quem necessita realmente deste benefício, como todos os outros, porque quando aqui a gente vem falar, que a gente vem aqui votar um requerimento, é na intenção e na mais pura certeza de que esse requerimento será atendido, vereadora Érica. Porque a cidade de Cubatão, nós sabemos que o desemprego ele vem assolando o país, e Cubatão também não está longe disso, né? Infelizmente está passando por muitas demissões, a gente está vendo o desemprego em si já instalado aqui na cidade, né? Reflexo também do desemprego no país, mas, lamentavelmente, a gente precisa se recorrer, Marquinhos, precisa recorrer a esses benefícios. Ora é pedir cesta básica, ora é pedir a questão do leite, ora é pedir ajuda para o governo do Estado também, está aqui acompanhando os projetos sociais com outros, fornecendo outros benefícios, né? E a cidade, lamentavelmente, perdeu da outra vez aí, e a gente viu que os servidores também da outra vez, né, na gestão passada, houve-se aquela perda do cartão, né, que era o Ecopago, esse cartão alimentação, e tinha também o Bolsa Família Municipal, que, querendo ou não,
e, querendo ou não, eram R$120 que ajudava a população, vereadora Érica. E eu volto a falar, vereador Marcinho, lhe parabenizando pela ação, pela atitude, pelo pensamento, né? Porque sabemos que quando Vossa Excelência, e a gente tem conversado muito em relação ao nosso partido, de buscar ajuda, né, porque o vice-governador é do nosso partido, nós temos um deputado estadual que também representa o nosso partido aqui da Baixada, ao qual tem feito muitas ajudas, tem trazido algumas ajudas aqui para a nossa cidade, né? Fato este verídico para quem está acompanhando, vereador Aguinaldo, o projeto, o programa, o Via Rápido, né, onde está qualificando jovens aqui, pessoas da nossa cidade aqui, e alguns até recebendo, né, uma bolsa, e é importante todo tipo de incentivo para que se ajude, enquanto a situação está complicada, enquanto não se estabilize, vereadora Érica, toda ajuda, todo requerimento, onde o vereador desta casa busca um apoio ao governo estadual, ao governo federal, com certeza é de grande valia. Vereador, muito me orgulha fazer parte da bancada do PSB, ser seu companheiro neste legislativo e parabéns pela sua propositura. Conte sempre comigo, porque eu sei que a sua visão é uma visão em prol da cidade de Cubatão. Continua em votação com a palavra vereador, em discussão com a palavra vereador Aguinaldo Araújo. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, senhoras e senhores, todos que nos assistem nessa noite, né? Quero fazer coro e votar favorável, e vir a essa tribuna para votar favorável a essa propositura do vereador Marcinho, quando lembra do problema das crianças, do problema do leite na nossa cidade. E quando nós começamos hoje, eu estou entendendo assim, nesse dia 30 de maio de 2017, e eu sou detalhista quanto à questão de datas, quando essa casa começa, se me permite, a reagir, a ter uma certa reação de discussão, de fala e de defesa. Quero pedir aos nobres pares que possam fazer coro junto à minha pessoa, no sentido de valorizarmos os nossos requerimentos, que são encaminhados ao prefeito municipal. Nós já vamos para o 6º mês do ano, é tempo de uma reação, é tempo de um choque na cidade, para que nós possamos fazer as coisas começarem a engrenar e ganhar corpo. O Poder Legislativo, desse 30 de maio, começa a mostrar quando os nobres vereadores, nobres pares, começam a vir à tribuna dessa casa, não só votar quando nós estamos no nosso lugar, mas votar e se manifestar e falar e a valorização. Essa propositura é uma ideia brilhante, parabéns, como falou o vereador Ivan Delbrando aqui, referente à questão da posição do PSB, e o governo do Estado, ele precisa começar a ver o governo que ele tem aqui na nossa cidade. Com todo respeito aos demais pares do PSDB, é o partido do PSDB, e nós estamos esperando um manifesto estadual para o governo municipal. Então, é momento de nós começarmos, nobres pares, a se manifestar e valorizarmos a nossa fala, valorizarmos principalmente, não só o requerimento, como as indicações, tudo que nós nessa casa pedirmos ao governo, não ficar simplesmente no órgão competente que vai tomar providência. Essa resposta, ela já é mecânica de outros governos, que a gente já sabe. Está no órgão competente, será tomado providência. Isso é promessas, e não dá para a gente perder tempo. Nós precisamos ter resposta, nós precisamos discutir a questão. Chega de órgão competente que vai fazer e acaba não fazendo. Essa é a grande verdade. Então, a minha fala, vim a essa tribuna
para nós, vereadores, nobres pares, valorizarmos aquilo que nós encaminhamos para o Executivo. Nós precisamos também de uma resposta do Executivo quando nós procuramos dar resposta para o Executivo. Ao prefeito Ademário, com todo respeito, nós precisamos que ele também comece a ver a coisa, até porque ele esteve nessa casa. Ele foi primeiro secretário nessa casa e sabe a dificuldade, e sabe que o vereador é o verdadeiro para-choque. O vereador é o verdadeiro para-choque da nossa cidade. Estamos nos bairros, estamos em todos os lugares, estamos nas igrejas, estamos nos eventos, estamos em todo lugar. Estamos na feira, estamos em todo lugar. Nós somos um verdadeiro para-choque que encontramos com a comunidade. E a comunidade precisa realmente de uma resposta. É tempo de nós reagirmos. Convido os 9 vereadores para começarmos, né? Começarmos a entender o que nós queremos e o que nós podemos fazer. Poder Legislativo, mostrando a sua força. Nesse momento, parabenizo novamente ao vereador Marcinho por esse requerimento que vem de encontro ao anseio das comunidades, quando esse projeto do leite para as nossas crianças carentes, principalmente, já existia e deixou de existir e que possa voltar. Senhoras e senhores, muito obrigado nesse momento. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, Com a palavra, Rafael Tucla. Depois, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica, quero, primeiramente, antecipar o meu voto favorável ao requerimento de Vossa Excelência e lembrar a Vossa Excelência que o governo de 8 anos atrás, o governo petista do qual faço parte, meu partido, foi o governo que mais desenvolveu políticas públicas que ajudaram o cidadão que ganha menos, o menos favorecido. E também relembrar a Vossa Excelência, vereador Ivan, que o fato do Querigma não ter mais recebido o projeto Viva Leite no bairro de Vossa Excelência foi porque eles não estavam com as suas prestações de contas regulares no Conselho da Criança e Adolescente. Então, não tinha como aditar no Fundo da Assistência Social. Foi por esse motivo que foi cerceado o direito das crianças no bairro de Vossa Excelência. Tá bom? Vereador, parabéns pelo projeto. Relembrando também que a verba era federal, não era uma verba estadual do governo do Estado de São Paulo, do PSDB, partido do nosso prefeito, e com toda a dificuldade o projeto se manteve durante os 8 anos do nosso governo. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhores vereadores, senhor presidente, vereadora, parabéns, Márcio, pela propositura, pelo requerimento, mas gostaria de deixar aqui bem claro, vereador Ivan, estivemos há uns mês e meio atrás, lá no secretário de Desenvolvimento Social, já foi liberado para o governo municipal esse projeto, com a quantidade de 100% para poder ser atendido aqui no município. Vamos cobrar, sim, o secretário de Serviço Social, Zumbi. Quero falar para vocês que o PSDB está adiantado, sim, mas precisamos trabalhar um pouco mais, precisamos cobrar um pouco mais, isso é uma realidade. Quero falar também que o PSDB, senhor Rafael Tucla, você pode ter certeza que será um grande parceiro da cidade. O PSDB, junto com o Estado, vai trabalhar bastante, em conjunto com todos os partidos aí, tá? Também eu quero aqui fazer uma fala aqui, em relação aos nossos amigos aqui do Alternativo. Teremos hoje um bate-papo hoje com o prefeito, para definir a situação de vocês, quero que vocês ficarem bem tranquilos. Levaremos alguns vereadores também, estou desde já chamando todos os vereadores para participar junto dessa reunião aí, tá certo? Vocês podem ficar tranquilos. O pessoal da Cusan também, vocês podem ficar tranquilos que serão pagos a indenização de vocês, tá? Porque o PSDB de Cubatão trabalha com seriedade, vocês podem ter certeza. É minha fala, já está aprovado. Marcinho, parabéns aí, tá bom? Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Lalá. Senhor presidente, nobres pares,
senhora vereadora Érica Versosa. Senhor presidente, questão de ordem. Mantenha a palavra do nobre companheiro que está fazendo uso da tribuna. Peço, por gentileza, silêncio na galeria, por favor. Com a palavra, vereadora Lá. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica Versosa, quero aqui já parabenizar o vereador Marcinho pela propositura e declarar meu voto favorável. Mas registrar aqui a minha indignação também pelo que eu tive informação sobre os peroeiros da nossa cidade. Tive a informação que foi feita uma reunião de portas fechadas com o prefeito e os vereadores. Quero deixar aqui registrado que esse vereador aqui não participou de reunião nenhuma que se tratasse do problema dos peroeiros. E já deixar registrado aqui que já que se aconteceu, não estou acusando ninguém se aconteceu ou não, que já existe aqui, que eu peço uma reunião assim que acabe a sessão, para a gente decidir e resolver esse problema dos peroeiros. Por enquanto é só. Obrigado. O presidente já falou que após a reunião, os peroeiros e representantes serão recebidos pelos vereadores. Continua em discussão, em votação, com a palavra vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, quero aqui, vereador Rafael, até me retratar por quando disse em relação que foi por falta de documento do governo passado, mas, na verdade, foi justamente por falta de documentação da entidade ao qual eu mesmo fiz a denúncia, onde, depois que fiz a denúncia junto ao Ministério Público, foi encontrado nesta entidade irregularidades aí, e ela teve os seus direitos aí por um certo tempo suspenso, até que se fizesse, né, um acordo e devolvesse o dinheiro, para que pudesse aí fazer o acerto junto com a prefeitura. Entrou na questão do refis, mas eu venho aqui até para fazer essa retratação, e na sequência que o querigma não continuou, parou, ficou impossibilitado de receber, né, o projeto Viva Leite, a Igreja Católica, com amor e responsabilidade que a Capela Santo Antônio sempre tratou os munícipes ali do bairro de Água Fria, na verdade, abraçou a causa e continuou fazendo a entrega desses leites aí. Então, fica aqui a minha retratação, porque errei, né, quando disse que foi por consequência de documentação, né, do governo passado, mas sim foi por complicação com a documentação da entidade. Mas, presidente, quero aqui aproveitar esses meus minutos que faltam aí, primeiro para falar que ontem nós tivemos aqui audiência pública de saúde, parabenizar aqui a secretária que, mais uma vez, diante de todos, e na verdade, também pela TV Câmara, foi reafirmado a abertura do hospital, isso já é matéria do jornal A Tribuna, né, para o mês de setembro. Hoje participei já de um evento, onde já estariam se habilitando 2 empresas no interesse, na verdade, de vir para cá, para poder concorrer, né? Pelo que eu ouvi, é óbvio que aí hoje foi a instalação da comissão que vai acompanhar, mas eu não poderia deixar aqui de parabenizar a clareza que foi prestada ontem aqui, as informações dos números, porque, como eu falei, vamos dizer assim, o centro nevrálgico da cidade de Cubatão é a questão da saúde, e o sonho de todo cubatense é rever novamente o seu hospital aberto. Então, fica aqui o meu apelo, peço ao prefeito Ademário, que se empenhe, né, tá se empenhando, mas que se empenhe mais nessa questão da reabertura do hospital, porque é o sonho de todos os cubatenses aqui da nossa cidade. Fazer coro também aqui ao pessoal da Marvin, ao pessoal do Isama e também ao pessoal da Cursan, que cumpram, que nós ali cobramos, na reunião que tivemos com o sindicato, cobramos ali a pontualidade nos acordos que fossem feitos em relação a pagamentos. Deram uma previsão até quinta-feira pagar esse salário da Cursan. Hoje tivemos uma luta, na verdade, em favor da Marvin, e também o Isama não é diferente. Eu volto a falar, presidente, sobre esses temas. Continua em votação, com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores,
Gostaria de fazer uma fala à Vossa Excelência, Rafael, a respeito dos números que foram apresentados junto ao governo do Estado, e eu falo com muita clareza, Rafael, simplesmente porque o município ele tinha como meta para poder ser alcançado 37,080, mas ele foi buscar 206 benefícios, sabendo que ele poderia atingir muito mais. Somente 11% foram atendidos. E nessa busca, junto ao governo do Estado, onde eu estive presente, e também acompanhando as entidades que assistia, as entidades da Vila dos Pescadores, entidade do Pinheiro do Miranda, entidade da Vila Esperança, 3 pontos da Vila Esperança, entidade da Paróquia São Francisco de Assis, diversas entidades em busca desse fornecimento e não conseguia ser atendido, simplesmente porque dentro deste governo, né, não era repassado isso que a população tanto pretendia. Hoje nós estamos buscando e esperamos que este governo, e caso também ele não venha atender, estarei aqui de volta novamente também, brigando, porque quem perde é a população. Né? Hoje nós não estamos falando do governo A ou B, mas quem perde é a população. Hoje nós estamos falando simplesmente de 206 crianças que foram atendidas, sendo que nós poderíamos atender muito mais. Então, novamente reforço, né, esse requerimento para que toda a população que possa ser alcançada possa ser atendida. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação continuam como se encontram. Aprovado. Convido o vereador Rodrigo Alemão para que reassuma a presidência. Continua com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, este vereador, com assento nesta Câmara Municipal, presidente da Comissão Permanente de Saúde, após reuniões com profissionais de saúde e relatos de munícipes, e constatando em loco as deficiências dos serviços de ambulância e remoções de pacientes a outros municípios para tratamentos, consultas e procedimentos médicos, cuja presteza, disponibilidade e eficiência pode determinar a sobrevida ou a morte do paciente, e ainda as consideráveis demandas de atendimentos de urgência e emergência e suporte que essas unidades móveis prestam às unidades básicas de saúde. Diante disto, requeiro à mesa da Câmara que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ademário da Silva Oliveira, solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias à atenuação do problema, viabilizando, sobretudo, a aquisição de novas ambulâncias, a fim de oferecer um adequado atendimento aos munícipes. Outro sim, seja encaminhada cópia deste requerimento a toda a imprensa escrita e falada da região, bem assim ao Conselho Municipal de Saúde. Sala Dona Helena Melete Cunha, maio de 2017. Em discussão, o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores, esse requerimento ao qual nós apresentamos hoje é simplesmente pelo fato, a situação que hoje passamos na nossa cidade. Necessitamos hoje de veículos para remoções para pessoas que hoje necessitam de um tratamento nas cidades vizinhas, até fora de nossa cidade, né? Pessoas que necessitam de um atendimento de uma ambulância, onde nós temos encontrado constantemente a falta destes veículos em nossos hospitais. Então, nessa noite onde nós, vereadores, estamos reunidos, eu venho pedir junto a essa casa, junto a esses vereadores, para que nós possamos, junto ao prefeito, né, exigir e pedir realmente providências na aquisição de novas viaturas. Nós sabemos de quantas pessoas estão passando por dificuldades, pessoas que estão morrendo por falta de um atendimento de uma ambulância. Nós temos aí um final de semana onde nós fomos chamados e nós tínhamos 3 ambulâncias, onde 2 estavam paradas, uma delas por causa de R$300 para a manutenção de uma ambulância. Então nós queremos
nós queremos apresentar junto ao prefeito Ademário, para que ele possa observar a situação das vidas em nossa cidade. As vidas ao qual estão sendo perdidas e só sente quem perde. Então, fica a minha colocação, senhor presidente e nobres vereadores. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Ivan, após o vereador doutor Anderson, veterinário. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, vereador Massinho, primeiro já antecipo o meu voto favorável ao seu requerimento e também recebi ali pelo WhatsApp agora justamente um pedido de uma munícipe que nos acompanha pela TV Câmara. Ela falou justamente, vereador Massinho, a respeito, né, fez o comentário sobre a reabertura do hospital, perguntando se isso aconteceria mesmo, e também falou sobre a questão da remoção, né, ao qual o pai dela necessita da ambulância, e lamentavelmente, acontece de vezes estar agendado, né, e é paciente de CA, infelizmente, a gente sabe da dificuldade, né, que um paciente de CA ele encontra, e depende única e exclusivamente da ambulância. Então, Vossa Excelência apresenta um requerimento, e ao qual nós já conversamos com a então secretária também de Saúde, né, a doutora Sandra, nós já conversamos, falamos com ela ontem, Vossa Excelência, que presidiu brilhantemente a audiência pública de saúde, e tivemos no nosso momento aí de fala, justamente isso, de fazer o pedido para que ela cobrasse, né? Óbvio que a gente já faz, na verdade, essas inserções junto aos secretários, conversamos também, já dialogamos com o prefeito a respeito dessa questão da frota, né? Primeiro porque aquela frota que está parada, como Vossa Excelência aqui pontuou, às vezes são por pequenos valores aí, e acaba não sendo consertado esses carros, vereador Wilson Pio. Lamentavelmente, a gente tem visto ambulâncias quebradas aí, às vezes até por falta de combustível, né? E isso a gente alertou já o prefeito, e para que falasse com o chefe da garagem, para que desse essa atenção especial, vereador Massinho. E o seu requerimento, mais uma vez, vem de encontro ao anseio da população, porque quem está na ponta, e a gente tem falado, como foi aqui falado, que nós somos cobrados diariamente, porque isso também, e quando a gente apresenta um requerimento, não é favor que é feito, muito pelo contrário, é obrigação, né, do vereador estar aqui neste dia, que é o único dia que nós podemos aqui estar passando, quando aqui nós apresentamos através de indicações, vereador Rodrigo, que muitos acham que a indicação nada, é um simples encaminha-se, mas se você analisar e olhar a fundo, quando se fala das indicações, isso é justamente o pedido do munícipe. É o pedido do munícipe, esse que a gente encontra na rua diariamente. É esse que vem nos gabinetes, vereador Jair, diariamente nos procurar. Vem aqui pedir o auxílio. E através, que para muitos acham que é apenas um simples encaminha-se, né? Vira-se até motivo, muitas vezes, de chacota. Porque quando a gente apresenta uma indicação, é pedido, porque isso não é invenção, vereadora Érica. Porque Vossa Excelência, quando apresenta aqui uma indicação, ela, na verdade, é um pedido de um munícipe. Independente de quem queira acreditar ou não, aqui a casa, aqui o parlamento, ele é sério. E ele tem apresentado os trabalhos aqui com seriedade. E, lamentavelmente, nós ainda temos que conviver, muitas vezes a gente sabe que do descrédito político, mas e com as provocações, mas estamos aqui para isso mesmo, vereador Massinho. E Vossa Excelência, quando apresentou esse requerimento aqui, para alguns deve ser o quê? Apenas um requerimento, é mais um requerimento, mas para quem está sofrendo com problema e necessitando, na verdade, do transporte da ambulância, com certeza valorizará o seu trabalho, vereador. Então, aqui parabenizo Vossa Excelência, digo aqui mais uma vez e faço aqui essa cobrança, porque sei que secretários também estão assistindo, né, assistindo aqui a sessão da Câmara, então fica aqui o apelo para que os secretários, para que o nosso prefeito, ele faça logo gestão emergencial nessa situação em relação às ambulâncias, a compra de novas ambulâncias ou então a manutenção das que estão paradas. Parabéns, vereador Massinho, mais uma vez, e parabéns a todos. Continue a discussão, com a palavra, doutor Anderson, veterinário.
Senhor presidente, nobres pares, vereador Marcinho, desde já parabenizar pelo requerimento e antecipando meu voto favorável. E nesta fala eu gostaria de agradecer ao deputado Wellington Moura, PRB, que lançou, que está mandando uma emenda para a nossa cidade no valor de R$750 mil, está mostrando ser um verdadeiro parceiro da nossa cidade, 500 mil na questão para a saúde e 250 para recapeamento, e sem falar que vai também mandar uma emenda destinada para a compra de uma ambulância para a nossa cidade. Então, não poderia perder a oportunidade de falar e agradecer o deputado Wellington Moura, PRB, por apoiar a nossa cidade na questão da saúde, entre outras. Só isso, presidente, obrigado. Parabéns, Marcinho, pelo requerimento. Voto favorável. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, a remoção já é um problema recorrente, né? Na cidade, anos que a gente sofre com esse problema da falta de viaturas, como foi falado pelo vereador Ivan, citado no requerimento brilhante do vereador Marcinho. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho que, mesmo com aquele pouquinho, tem desenvolvido o seu melhor, que é do Maurici Alves, chefe da divisão, da Zilda, que já foi vereadora nessa Casa de Leis, que tem colocado até gasolina do bolso, como a gente já fez vaquinha aqui, né, vereador Sérgio, para comprar pneu, para comprar peça, para tentar manter o serviço quando o Estado se omite ou perde o time para resolver alguma coisa. Não vou dizer da gestão do nobre diretor da garagem, porque não o conheço, mas acredito que ele precise melhorar um pouco mais e ter um olhar mais sensível para a nossa municipalidade. E, mais uma vez, parabéns, vereador Márcio, pelos seus requerimentos. Você está pontuando no local certo, que são os pedidos recorrentes no gabinete de cada vereador. Acredito que todo mundo aqui já tenha tido essa denúncia ou esse pedido feito em seus gabinetes. Parabéns, vereador Márcio. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, este vereador e presidente da Comissão Permanente de Saúde, após reuniões com os profissionais da saúde e relatos de munícipes, constatou o elevado número de pacientes aguardando atendimento especializado em fisioterapia, notadamente as reabilitações, pacientes com sequelas neurológicas, acamados e com mobilidade reduzida e idoso. Além da crescente fila de espera, se verifica ainda a deficiência de fisioterapeutas para a realização desses atendimentos. Diante disso, requeiro à mesa da Câmara que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ademário da Silva Oliveira, solicitando que o mesmo determine o seguinte: o setor competente informe o número de demandas de pacientes aguardando o atendimento especializado em fisioterapia. Informe ainda o número de fisioterapeutas, servidores e contratados, prestando o efetivo atendimento. Finalmente, considerando ainda o déficit de profissionais dessa área, informe o senhor prefeito se há previsão orçamentária para a contratação de profissionais dessa área no corrente ano e nos anos seguintes. Outro sim, seja encaminhada a cópia deste requerimento a toda a imprensa escrita e falada da região, bem como o Conselho Municipal de Saúde. Sala Dona Helena Melete Cunha, maio de 2017. Em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador Márcio, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, neste requerimento nós apresentamos uma grande necessidade que a cidade ela tem passado por longos dias, por longos anos. E hoje nós podemos verificar quantas pessoas necessitam de um atendimento de um fisioterapeuta e nós não temos um atendimento na sua residência. Nós não temos um atendimento àqueles que sofrem de AVC e, de repente, está na sua casa aguardando um médico do PSF para que ele possa ter sua recuperação. As empresas que ali são contratadas, que atuam na área da fisioterapia, têm um limite para atendimento e, dentro desse limite, muitos
ficam na fila de espera e, de repente, até perdem suas vidas. Então, este requerimento faz com que nós possamos motivar e provocar dentro do governo a necessidade da contratação de mais profissionais, para que nós possamos averiguar que pessoas estão perdendo vidas, pessoas estão necessitando de tratamentos, pessoas estão necessitando de acompanhamento de profissionais e, por essa falta, muitos têm se perdido. Então, nessa tarde, nessa noite, hoje nós apresentamos esse requerimento e pedimos o auxílio dessa casa para aprovação deste requerimento. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrado o tempo do vereador Márcio. Próximo orador inscrito, o vereador Dr. Anderson, veterinário. Agradeço o vereador Roxinho por ter ocupado a segunda secretaria. Convido o vereador Sérgio para ocupar a segunda secretaria e o vereador Marcinho ocupar a primeira secretaria. Com a palavra, o vereador Dr. Anderson, veterinário. Senhor presidente, nobres pares, considerando as várias reclamações efetuadas pelos munícipes do bairro Vale Verde, ao apontar a falta de vigilância nas dependências da Escola Municipal Mário de Oliveira Moreira, fora realizada diligência à referida escola, onde constatou a necessidade dos serviços, considerando ainda que a escola cedia espaço à realização de vários projetos sociais e que tais projetos ofereciam aos munícipes do bairro modalidades esportivas culturais voltadas a adultos e crianças. Face ao exposto, requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido do outro plenário, a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Ademário da Silva Oliveira, que determine aos setores competentes disponibilizar os serviços de vigilância para os períodos diurno e noturno do UME Mário de Oliveira Moreira, do bairro Vale Verde. Requeiro, por fim, que, dado deliberado, seja dada ciência às rádios comunitárias, a todas as sociedades de melhoramentos de bairros de Cubatão, bem como a toda a imprensa falada e escrita da Baixada Santista. Sala Dona Emelete Cunha, 30 de maio de 2017. Em discussão, requerimento. Com a palavra, doutor Anderson, veterinário. Bom, peço a aprovação dos senhores, devido à falta de vigilância na escola do Vale Verde, devido ser uma escola de difícil acesso, onde não tem uma base comunitária da Polícia Militar, não tem quem faça o policiamento, e é justamente isso, por isso o requerimento, para poder evitar essas situações aí. E justamente lá nessa escola, é difícil falar, bicho, mas vamos lá. Bom, essa escola... Pode falar aí? Pode, difícil, bicho. Bom, as escolas também, ela é alvo de projetos sociais, de artes marciais, devido também à escola ter essa falta de entretenimento para os moradores do bairro Vale Verde. Então, peço encarecidamente para verificar na questão da vigilância, porque até então vai prevenir, né, que o mal aconteça do meliante, e até mesmo dar o entretenimento dos 3 projetos sociais da Associação Deus é Fiel, que por lá faz o seu empenho. Antes de continuar em discussão, requerimento, solicito aos munícipes que estão nas galerias do plenário que se mantenham em silêncio. Eu não vou deixar que 4 pessoas atrapalhem o andamento de 130 mil pessoas. É a última vez que eu vou falar. Na próxima vez, pedirei as providências para manter a ordem na casa. Não vou permitir. Continua em discussão. Obrigado, presidente. Em votação. Com a palavra, vereador Dr. Anderson, veterinário. Não cancela. Na próxima. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Dr. Anderson, veterinário. Voltando no bairro Vale Verde, considerando as várias reclamações efetuadas pelos munícipes do bairro Verde, aos apontares a falta de manutenção nas instalações da Escola Municipal Mário de Oliveira Moreira, fora realizada a diligência à referida escola, onde verificou-se a necessidade de uma manutenção emergencial a fim de sanar os problemas verificados, sendo eles as substituições de telhas, é isso aí? Telhas e pisos danificados.
Problemas de infiltrações, necessidade de roçagem junto ao pátio e quadra poliesportiva. Providenciar a retirada das pias danificadas e efetuar a instalação de bebedouros, já que oferece riscos de acidentes aos alunos e funcionários. Face ao exposto requeiro, observadas as formalidades regimentais, após o ouvido do outro plenário, a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, que determina aos setores competentes a realização de manutenção emergencial e reforma dos itens ora apontados junto ao UME Mário de Oliveira Moreira. Requeiro, por fim, que do deliberado seja dado ciência às rádios comunitárias, a todas as sociedades de melhoramentos de bairros Cubatão, bem como a toda a imprensa falada e escrita da Baixada Santista. Sala Dona Emelete Cunha, 30 de maio de 2017. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à releitura do requerimento. Senhor presidente e nobres pares, considerando as várias reclamações efetuadas pelos munícipes do bairro Vale Verde, se apontarem a falta de manutenção nas instalações da Escola Municipal Mário de Oliveira Moreira, foram realizada diligência à referida escola, onde verificou-se a necessidade de uma manutenção emergencial, a fim de sanar os problemas verificados, sendo eles a substituição de telhas, pisos danificados, problema de infiltrações, necessidade de roçagem junto ao pátio e quadra poliesportiva, providenciar a retirada das pias danificadas e efetuar a instalação de bebedouros, já que oferecerem risco de acidente aos alunos e funcionários. Face ao exposto, requeiro observadas as formalidades regimentais, após ouvido do douto plenário, a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, que determina aos setores competentes a realização de manutenção emergencial e reforma dos itens ora apontados, junto a UME Mário de Oliveira Moreira. Requeiro, por fim, que do deliberado seja dada ciência às rádios comunitárias, a todas as sociedades de melhoramento de bairro, Cubatão, e bem como toda a imprensa falada e escrita da Baixada Santista. Sala Dona Helena Melete Cunha, maio de 2017, Anderson Delano Andrade. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o doutor Anderson, veterinário. Bom, considerando o bem-estar e a saúde animal dos cães e gatos dos mutirões de castrações realizados por entidades sem fins lucrativos, requeiro toda entidade que realiza mutirões de castração na cidade de Cubatão deverá firmar parceria junto à Secretaria de Saúde, bem como o Departamento de Vigilância e Saúde e Centro de Controle de Zoonose, no intuito de acompanhar os procedimentos pós-operatório e retirada de pontos em horários administrativos, visando o bem-estar na realização dos procedimentos pós-operatórios. Toda entidade que realiza mutirões de castração na cidade de Cubatão deverá apresentar um consultório ou clínica veterinária parceira da entidade, no sentido de que possa responsabilizar-se pelo procedimento pós-operatório que ocorra fora do horário de atendimento do Centro de Controle de Zoonose do município. Face ao exposto, requeiro observadas as formalidades regimentais, após ouvido do plenário, a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, que determine aos setores competentes para que cumpra o que fora requerido. Requeiro, por fim, que do deliberado seja dada ciência às rádios comunitárias, a todas as sociedades de melhoramentos de bairros de Cubatão, bem como toda a imprensa falada e escrita da Baixada Santista. Sala Dona Emelete Cunha, 30 de maio de 2017. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador doutor Anderson. Peço a aprovação de todos, devido várias entidades sem fins lucrativos de Cubatão referente à causa animal, que não têm um respaldo do Centro de Controle de Zoonoses, ou seja, fazem várias castrações na qual a zoonose não está fazendo, porém, não tem nenhum profissional para tirar ponto, para tomar conta do pós-operatório dos cães e gatos operados em mutirões de castração. É o mínimo que possa fazer o Centro de Controle de Zoonose, retirar o ponto e acompanhar. A clínica veterinária, já junto com, em parceria com a entidade, será bom porque o Centro de Controle de Zoonose, eles fazem só um serviço administrativo. Então, como é que ficaria no domingo, no sábado, ou até mesmo na madrugada? Então, esse requerimento, peço a aprovação de todos.
pelo simples fato do bem-estar animal no pós-operatório em ter um respaldo, tanto de uma clínica no horário fora administrativo e no setor de zoonose, que faça a retirada de ponto de todos os animais castrados em multirões de entidades sem fins lucrativos da nossa cidade. Continua a discussão com a palavra Toninho Vieira. Senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse o parlamento para nós irmos para a ordem do dia, por favor. Vereador, primeiro esperar a aprovação do requerimento do vereador. A sua questão de ordem era essa? Não vai utilizar a palavra? Entendi. Continua em discussão. Em discussão, vereador. Em votação, com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhores vereadores, senhor presidente, aproveitar o tempo em votação para falar sobre a última sessão, senhor presidente. Quero parabenizar Vossa Excelência e a mesa dessa respeitosa casa pela criação de mais uma honraria, o título Amigo de Cubatão. Muitas pessoas questionaram a indicação do meu líder de bancada, o vereador Jair, que nos representou belíssimamente com a nossa indicação, por conta de uma questão, acho que não foi bem entendido. O nosso partido, senhor presidente, sempre defendeu as minorias, e a menor minoria é o indivíduo. E o indivíduo, sim, merece todo o respeito, quando tem o seu direito atacado à defesa, e quando tem uma conduta honrável, uma biografia ilibada, merece ser enaltecido com títulos numa casa de leis. E o nosso homenageado, o doutor Arlindo, tem na sua vida mérito de sobra para ser homenageado aqui com diversos títulos. Infelizmente, minha avó dizia que os idiotas falam por si e os imbecis proliferam como rato, né? E alguns idiotas, alguns imbecis, dispararam idiotices e imbecilidades em alguns comentários do Facebook. Uma conduta política fratricida, que segrega, que faz separação entre homens e mulheres, evangélicos e não evangélicos, né? Negros e brancos, pobres e ricos, separam o país entre vermelho e azul, roxo e laranja, não é roxinho não, roxo, só a cor. E assim, eu tenho falado sistematicamente com as pessoas que essa confusão de cores partidárias tem tornado a vida do cidadão muito mais preto e branco, né? Sem emoção. Infelizmente, é a conduta de poucos que têm usado a rede social de algumas pessoas que dizem que são jornalistas. Para mim, a informação é o bem público mais valioso e não pode ser usado ao bel prazer, ao seu desejo político, coisa que esse senhor costuma fazer diversas vezes, expondo esse parlamento, expondo alguns vereadores, tentando fazer gestão e pautar o governo. Mas, infelizmente, para ele, quem tem mandato somos nós aqui, né? Então, deixar bem claro, senhor presidente, que, mais uma vez, o senhor fez um belíssimo trabalho com a criação desse título Amigo de Cubatão e defendendo a indicação da bancada do nosso partido, mal compreendida nas redes sociais. Eu quero, de novo, externar a minha elevada estima ao senhor Arlindo Fagundes, que, independente de qualquer questão ideológica partidária, foi usado por nós o quesito do mérito, a meritocracia. E mérito esse senhor tem, e isso é inegável. E ele provou isso com o seu discurso e tem provado com a sua biografia na cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão Gostaria de ordem. que o senhor retirasse minha questão de ordem em relação à ordem do dia, por favor. Retirado, vereador. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Dr. Anderson Veterinário. Considerando a imperiosa necessidade de incentivar o aumento do número de veículos licenciados na cidade, em que pese a queda de arrecadação do município, tendo em vista regulamentar a oferta de vagas para estacionamento, gerar rotatividade, melhorar a acessibilidade das pessoas à área central, beneficiando assim usuários, comerciantes e ainda aprimorar a prestação dos serviços públicos. Verificar-se, pois, a necessidade de implantação do estacionamento regulamentado nas vias e logradouros, localizado no entorno do centro da cidade, com a implantação do uso de cartão de estacionamento, sendo que deverão ser isentos do pagamento de preço público pelos serviços ora citado todos os veículos de placa de Cubatão,
Requeiro observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, que determine aos setores competentes a implantação do estacionamento regulamentado nas vias e logradouros localizados no entorno do centro da cidade, com isenção de cobranças dos serviços aos veículos com placas de Cubatão. Requeiro, por fim, que o deliberado seja dado ciência aos rádios comunitárias, a todas as sociedades de melhoramento de bairros de Cubatão, bem como toda a imprensa falada e escrita da Baixada Santista, Sala Dona Helena Melete Cunha, 30 de maio de 2017. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Dr. Anderson. Bom, peço a aprovação de todos os nobres edis, porque, na verdade, assim, vai ocasionar um favorecimento a quem tem placa do nosso município, além de ter também, existem várias pessoas, até mesmo comerciantes, que têm em seu veículo a placa de outro município. E isso tira até um pouco a liberdade do município de Cubatão de estacionar numa situação emergencial, ou, de repente, em algum mercado ou em alguma loja. Então, isso vai favorecer, com certeza, o município da nossa cidade, com essa regulamentação do cartão, tendo uma isenção do município de Cubatão. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Retificando, registrando um voto contrário do vereador Ivan Idobrando. O tempo do vereador Dr. Anderson se esgotou. O próximo orador inscrito é o vereador Sérgio Calçados. Eu convido o vereador Rafael Tucla para assumir a segunda secretaria. Com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Érica Versosa, considerando a necessidade de atendimento às mulheres fragilizadas, vítimas de desamparo e com grande vulnerabilidade social em nosso município, considerando ainda que nossa cidade já possui um espaço, o antigo Centro de Referência da Mulher, hoje funciona o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que necessita de melhorias. É que estamos buscando, através de um projeto de captação de emenda parlamentar junto aos deputados do PPS, recursos para essa finalidade. Requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, expedir o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ademário da Silva Oliveira, para que determine ao setor competente que faça um levantamento no local de todas as necessidades para melhoria e ampliação, visando atender às políticas públicas para as mulheres. Requeiro ainda que o deliberado seja dada ciência aos jornais e rádios da cidade e da região, em imprensa em geral. Sala Dona Helena Melete Cunha, 30 de maio de 2017. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Sérgio. Senhor presidente, Cubatão vive hoje uma crise sem precedentes como o país na história. Se não bastasse essa crise econômica, que atingiu e encheu o nosso polo industrial, deixando quase 14 mil desempregados, ainda temos uma cidade onde os serviços públicos foram sucateados ao longo dos últimos anos. Hospital fechado, escolas com problema de manutenção, prédios públicos deteriorados e a população é que sofre a cada dia. Dentre todos esses problemas, quero destacar que seja priorizado o atendimento a mulheres fragilizadas, vítimas de desamparo e com grande vulnerabilidade social. Sabendo que o município possui esse centro especializado de mulher, que hoje não faz o uso como deveria ser por completo, requeiro a necessidade, visto que estamos pleiteando junto aos deputados do PPS, uma emenda parlamentar para esse fim. E queria destacar também aqui, gente, a presença da Cristina e do grupo de mães cristãs. As mesmas fizeram uma linda exposição hoje, lá no anexo da Prefeitura. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Érica Versosa, faço o grande número de solicitações e reclamações sobre iluminação pública recebido diariamente, visto a quantidade de pontos apagados, mal iluminados e de condições precárias no município,
afetando a segurança dos munícipes e veículos que utilizam as vias públicas e praças, se faz necessário que sejam tomadas medidas a fim de sanar tais problemas. É de conhecimento de todos a dificuldade financeira que o nosso município está passando, devido à queda na arrecadação e às condições deixadas pela antiga administração. Assim sendo, se faz necessário a busca de soluções que, além de atender nossas necessidades, não promovam mais gastos ao município. Isso, posto, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvido do outro plenário, expedir ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ademário da Silva Oliveira, para que determine ao setor competente a realização de estudos necessários a viabilizar parceria público-privada na área da iluminação pública. Requer ainda que o deliberado seja dada ciência aos jornais e rádios da cidade e da região e imprensa em geral. Sala Dona Helena Melete Cunha, 30 de maio de 2017. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Sérgio. A precariedade da iluminação pública é vista por todos. Passamos, se você for em algumas praças, costumeiramente no Casqueiro, na Vila Nova, você vê que a cidade realmente, ao ir embora para o Casqueiro no final da noite, sempre saindo à tarde dos trabalhos, vemos que a iluminação está precária no nosso município. Isso afeta diretamente a segurança, a autoestima da população, porque as pessoas acabam deixando de sair de casa, gente, à noite, frequentar as praças, devido à falta de iluminação e até por conta dos riscos que acontecem no seu dia a dia. Nós queremos uma cidade moderna, bonita e segura, e para isso precisamos modernizar a iluminação pública. E é de conhecimento de todos também a dificuldade deixada pelos antigos gestores dessa cidade. Por isso, estou propondo, com esse requerimento, a busca de soluções que, além de atender nossas necessidades, não promovam mais gastos para o município. A parceria público-privada hoje é uma realidade em vários municípios, e entendo que deveremos iniciar os estudos necessários para caminhar nesse sentido, não apenas na questão da iluminação, mas em todas as áreas que possam ter a participação da iniciativa privada, aliviando com isso os gastos da máquina pública. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Permanece com a palavra, vereador Sérgio. A próxima vereadora inscrita, a vereadora Érica Versosa, a quem conceda a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Agradeço o vereador Rafael por ter ocupado a segunda secretaria e convido o vereador Sérgio para reocupá-la. Com a palavra, a vereadora Érica Versosa. Cumprimento o senhor presidente, os nobres vereadores, aos presentes aqui. Fui pessoalmente fazer uma visita às dependências da Unidade Municipal de Ensino José de Anchieta, onde pude constar o total estado de abandono que referido estabelecimento de ensino se encontra. Ninhos de pombos no pátio da escola é a coisa mais comum. A quadra de esporte, onde está o telhado totalmente destruído, salas de aulas com vidros das janelas quebrados, oferecendo risco às crianças. A escola ainda possui diversas latas de tintas compradas com o PDDE, que é um recurso do governo federal. Uma verba direcionada diretamente à escola, onde, através desse dinheiro, a escola fez a compra das latas de tinta para pintar, porém o serviço encontra-se parado e o material correndo risco de estragar por falta de mão de obra. Sendo assim, requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido do outro plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo para que determine as providências junto ao setor competente do Executivo, objetivando a viabilidade de fornecer mão de obra para pintar o prédio da Escola José de Anchieta, bem como executar outros serviços emergenciais, dentre eles a troca de vidros quebrados. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência às rádios comunitárias e jornais da região que circulam neste município. Sala Dona Helena Melete Cunha, devidamente assinado. Em discussão, requerimento. Com a palavra, a vereadora Érica Versosa. Eu estive acompanhado do secretário, que prontamente nos atendeu a pedido da direção da escola e de alguns professores, passar lá na escola e verificar o que está acontecendo, e realmente é uma situação precária. De ponta a ponta, pombos até cansar, e nós sabemos das doenças que isso pode trazer às nossas crianças,
pulmonar, infecção. A doença dos pombos pode trazer sonolência, mal-estar, febre, e isso também prejudica a atenção na escola. Nós temos lá várias latas de tintas paradas, porque não tem mão de obra para que pinte a escola. Foi tudo deixado lá. E a situação realmente está precária, o secretário esteve lá, nós estamos em busca para que esse requerimento seja atendido. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra a vereadora Érica Versosa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, que estabelece no artigo alínea E a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar. Devido à solicitação de alguns pais e também alguns professores, que existem crianças que estão com dificuldades na aprendizagem, inclusive adolescentes que não sabem ler e nem escrever corretamente. Sendo assim, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvir o douto plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo, para que volte o PAI, Programa de Atenção Educacional, cujo principal objetivo é garantir ações que conduzam à melhoria da qualidade do ensino público municipal para todos os cubatentes. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência às rádios comunitárias e jornais da região que circulam nesse município. Sala, Dona Helena Melete Cunha, 30 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão, requerimento. Com a palavra a vereadora Érica Versosa. Eu fui procurada por professores, assim como mães de aluno, da situação precária que alguns adolescentes e crianças estão passando. Foi relatado a mim, através de 2 professores, que uma adolescente de 14 anos, que dá muito problema na escola, muito rebelde, e a coordenadora chamou para conversar, e ele chorou na sala dela e disse o seguinte: eu não sei ler e nem escrever. Como pode uma condição dessa? Aos 14 anos de idade, uma criança que sempre esteve na escola não sabe ler e nem escrever. E isso foi me passado por professores. Sendo que o principal agente é o professor. O principal agente é o professor. E o que nós pedimos, o que os professores me pediram? Uma ajuda para que volte às aulas de reforço, porque precisa. Criança que foi para o 5º ano, o ano passado, relatado pela professora da sala de aula, uma boa parte dessas crianças não eram alfabetizadas. Então, a educação é uma carência no nosso país, é uma questão a ser tratada, porque você imagina uma adolescente hoje, aos 14 anos, que mal lê e mal escreve, daqui a 4 anos faz 18. Onde fica o emprego desse adolescente? Ele consegue fazer um teste? A educação é a base de uma sociedade inteligente e isso precisa ser cuidado, observado e trabalhado. Obrigada. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, primeiramente, antecipar meu voto favorável a qualquer propositura de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem sempre desempenhado um bom papel aqui dentro dessa casa. E deixar registrado que, já é costumado aqui, todos os vereadores reclamarem da conduta e da falta de observâncias do secretário da SESEP, doutor Edson Salvo. Eu mesmo já reclamei, o vereador Sérgio, o vereador Wilson Pio. Então, acho que essa seja a última reclamação, que ele esteja mais próximo. Propor ao nosso companheiro Toninho Vieira e o vereador Ivan que a gente faça urgentemente uma reunião, uma audiência pública sobre a educação, para a gente estar discutindo todos esses temas que são de alta relevância. E deixar registrado que, da próxima vez, vereador Ivan, só se nós abrirmos uma CI aqui, né, uma comissão de inquérito,
para descobrir por onde anda Edson Salvo, que, infelizmente, nunca se apresentou a essa Casa de Leis, nunca veio aqui tomar um café conosco, nunca atendeu aos nossos convites. Então, fica aqui o convite ao secretário Edson Salvo que participe conosco, seja mais próximo dessa Casa de Leis, para que Vossa Excelência não fique sendo alvo de toda a sessão alguém o criticando. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Sérgio. Meu voto é favorável à propositura da vereadora Érica Versosa. E quanto mais falar do senhor Edson Salvo, secretário, que realmente não aparece para nada nessa cidade. Hoje, numa matéria vinculada a uma TV local, vimos mais uma vez o quanto o secretário se esconde, porque ele manda com que um diretor, um subordinado dele direto, vá lá e responda por ele. Somos sabedores que a cidade enfrenta uma série de dificuldades, mas quem veio para cá, quem é cubatense de coração, quem tem destino, quem tem vontade, quem tem dedicação e quem quer mudar essa cidade, tem que dar a cara, mesmo para que seja vaiado, para que dê a cara, aparece, dê a cara. O parlamento está aqui e é isso que nós queremos, que as pessoas apareçam e se identifiquem. Eu sou o secretário, quem quer que seja. É o nosso voto de repúdio, meu, do Rafael, do Ilsupil, até porque esse senhor até agora não mostrou para que veio. Muito obrigado. Continua em votação. Com a palavra, o vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, primeiro já antecipo o meu voto favorável à sua propositura, vereadora, e também parabenizar a postura tanto do prefeito Ademário, do vice, que estão indo atrás de parcerias para que consigam arrumar as escolas aí, para que se apadrinhe, porque, como eu disse, nós vivemos aqui também num polo industrial, sabemos que é obrigação do poder público, mas como tem um polo industrial, e é óbvio que pedir não é crime, né, para que se faça o apadrinhamento. Outrora, em outros governos, no governo do doutor Clemon, no governo da ex-prefeita Márcia Rosa, foram buscadas algumas alternativas e algumas parcerias, vereador Marcinho, junto com a indústria, e deu certo. A indústria vem, a empresa vem, apadrinha e acaba fazendo a reforma. Eu acho que é salutar esse tipo de atitude, porque, como eu disse, pedir não é crime. Na verdade, e é óbvio que, como eu disse, tenho relatos, e a gente prova, que algumas já foram celebradas algumas parcerias, né, que essas empresas aí puderam arrumar as escolas, como também creches e assim sucessivamente. Mas eu não poderia aqui deixar de falar, fazer coro à fala do vereador Rafael, porque nós vivemos numa cidade onde é óbvio, é claro e é evidente que todos os bairros ainda permanecem com problemas. E, lamentavelmente, nós temos falado, já temos reclamado e sentido a ausência, vereador Ricardo, desse senhor, do secretário Edson Salvo, né, que, lamentavelmente, não vai visitar as ruas, não vai às frentes dos trabalhos, e, como aqui foi falado, coloca o subordinado para responder, né, nos meios de comunicação. Ou seja, se não der certo, o problema não é dele, porque não foi ele que afiançou ali, não foi ele que apalavrou, né, o término, e, na verdade, a caneta é dele. Como eu disse aqui, eu já tinha feito um apelo, né, como eu disse, cada um responde pelos seus atos. Da outra vez falei e continuo falando do Fora Ivani, né, e também fora Edson Salvo, porque o que a gente quer são pessoas comprometidas com a cidade de Cubatão. Já começa por aí, vereador Márcio, já começa por aí. Tem que ter uma visão e um amor pela cidade, tem que viver a cidade. Não adianta ficar mandando gerente, não adianta mandando fiscal de obra, não adianta mandar encarregado, não. Se é o secretário, assumiu a responsabilidade, porque quando coloca o traseiro na cadeira de secretário, ele assume, vereador Sérgio, justamente a responsabilidade e o compromisso de honrar o cargo que recebeu. Então, fica aqui o meu registro e o meu repúdio também. Continua em votação.
Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, a vereadora Érica Versosa. Fui procurada por diversos moradores do bairro Jardim Casqueiro, os quais se queixam que, depois da construção do viaduto, tornou-se um caos para sair do bairro, pois é necessário dirigir pela rua José Maria Ruivo, toda esburacada e com péssima iluminação, risco de assaltos, entrar na marginal da rodovia Anchieta e, em seguida, acessar o viaduto para, depois sim, seguir o seu destino. Sendo assim, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvir o douto plenário, a expedição de ofícios ao DR e à Ecovias para que, em conjunto, estudem a viabilidade do retorno da mão dupla do viaduto Rubens Paiva, antigo viaduto Jardim 31 de Março. Requeiro ainda que, do deliberado, seja dada ciência às rádios comunitárias, jornais da região que circulam neste município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 30 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão, requerimento. Convido o vereador Ricardo Queixão para assumir a presidência, uma vez que eu pretendo me manifestar em discussão. Em discussão, com a palavra, a vereadora Érica. Depois dessa construção desse viaduto, os moradores do Jardim Casqueiro ficaram praticamente reduzidos, né, as saídas, principalmente uma saída totalmente esburacada, sem iluminação alguma, onde está ocorrendo assaltos constantes. Assalto põe em risco a vida das pessoas. Então, é por isso, pelas reivindicações, não só porque nós moramos lá, que nós estamos pedindo para que se estude essa viabilização, para que o prefeito, juntamente com o secretário, que nós já estivemos conversando, e prontamente nos recebeu também comerciante ali que foi prejudicado, e quando o comerciante ele é prejudicado, ele automaticamente faz demissões, e criando demissões, mais número de desempregado. Então, é por causa disso, este meu requerimento. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, vereadora Érica Versosa. Há pelo menos 20 dias atrás apresentei um requerimento semelhante ao da senhora. Aquele traçado do viaduto, sem dúvida, é duvidoso. Temos ali, inclusive, 2 meses atrás, um motoqueiro que se acidentou com uma poça d'água naquele local, vindo a falecer, infelizmente, um trabalhador que voltava para a sua casa, sua residência, que residia em Santos, atravessando aquele local, por causa de uma poça d'água, que em dias chuvosos vira um verdadeiro rio, aquele trecho, aquele traçado, e isso tudo ainda sequer tinha câmera de monitoramento no local. A Ecovias cobra o maior pedágio do Brasil, mas naquele local sequer câmera de monitoramento tinha. Então, eu queria aqui que nós fizéssemos uma verdadeira frente parlamentar para estarmos junto à Ecovia solicitando que seja reestudado junto com o DR também o traçado daquele viaduto. Porque não pode mais pessoas morrerem por água na pista, em uma obra que foi inaugurada há 1 ano atrás. Isso tudo tem que ser cobrado responsabilidade, tem que ser cobrado. Não pode mais aquela população sofrer por falta de segurança local, por iluminação, por buraco naquele local. Então, temos que juntos fazer essa frente, junto ao DR e à Ecovias, para reestudar aquele traçado. Parabéns, vereadora, meu voto é favorável. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, quero aqui neste momento, primeiro já antecipar, vereadora, o meu voto favorável ao seu requerimento, que nós sabemos que aquela questão do viaduto, vereador Sérgio, já é um problema crônico, e desde quando foi ali elaborado, que houve-se algumas mudanças no projeto, e isso culminou uma mudança totalmente errônea na questão do trajeto, e infelizmente, quem pagou o pato são os usuários, né? Aqueles ali que trafegam por aquele viaduto, que utilizam
como o presidente desta casa, o vereador Rodrigo, bem colocou e salientou aqui nesta tarde, ou melhor, nesta noite, justamente a questão dos acidentes que houve-se agora, inclusive com vítima fatal, né, devido a uma engenharia que foi nova agora, foi recém-criado aquele viaduto, e uma engenharia totalmente de maneira inexplicada, onde tem ali acúmulos que fazem aqueles bolsões de água, colocando principalmente os motoqueiros, vereador Marcinho, em risco. É óbvio que os outros não deixam também de correr esse risco, né? E o sistema, o Sistema Anchieta Imigrantes, é um sistema complexo. O vereador e presidente desta casa, Rodrigo, bem colocou aqui, né, o valor absurdo de um pedágio, né, mais de R$20 custa o pedágio, e, lamentavelmente, a gente ainda fica às escuras, fica à mercê dos atentados aí sofridos, isso diariamente noticiado. Inclusive, eu fui autor, vereador Rodrigo, vereador Érico e os demais vereadores, na legislatura passada, acionei o Ministério Público pedindo intervenção do Ministério Público nessa questão dos assaltos e da falta da iluminação. Citei os trechos justamente ali daquele viaduto do Casqueiro também como um retorno que vai ali para o bairro da Fabril, logo após a Balança, vereador Sérgio. Quem vai ali para o Fabril, Água Fria, adjacência. Ali é totalmente um local ermo, de fácil acesso aos meliantes ali, que ora joga pedra, porque está no escuro e é complicado, mas, infelizmente, tive uma notícia não muito boa do Ministério Público, onde o mesmo se eximiu da responsabilidade, disse que aquilo tinha que ser discutido com a própria Ecovias, e eu já tinha feito, né, um requerimento, vereadora Érica, justamente para a Ecovias, já informando, vereador, e com fotos do local, né, dos locais aí. E hoje, até para conhecimento dos pares, o prefeito Ademário amanhã ele tem uma agenda em São Paulo aí, justamente na Artesp e no DR. Hoje tive também na parte da tarde com o secretário, o superintendente da CMT, doutor Jefferson Cansou, onde o mesmo ali estava discutindo justamente essa questão dessas alterações viárias ali, porque eu acho que se faz necessário, e o prefeito amanhã tem essa viagem a São Paulo, irá tratar junto à Artesp a questão da Vila Noel, né, que é também uma das coisas ali, que é uma da preocupação do prefeito, sobre a questão da Vila Noel, e vai tratar no DR, vereador. Já se tem também uma agenda aqui no gabinete do prefeito, onde o chefe de gabinete, vereador César, a pedido de algum, acho que foi o vereador, teve um vereador que fez uma intervenção aí, para que trouxesse o DR aqui também para discutir, né? Só que vão na esfera estadual, ao invés de discutir com o DR aqui, né? Vão na esfera estadual, porque lá você desenrola e já vem com a resposta. Então, mas eu parabenizo Vossa Excelência por este requerimento, por se preocupar, né, porque os acidentes ali são muitos, e eu espero em Deus que o requerimento de Vossa Excelência seja aí logre êxito, né, no término, que seja feita essa alteração dessas vias aí, que, como disse a senhora, como pontuou aqui algumas coisas em relação à escola, tem ouvido a população, e o trabalho do vereador é isso, é justamente ouvir a população e trazer para esta Casa de Leis. Parabéns, vereadora, meu voto é favorável. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, parabéns pelo seu requerimento. Gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito sério. Desde quando iniciou-se aquela obra, houve várias discussões, foi mudado o projeto por várias vezes, na gestão passada, por pressão municipal, várias vezes, e o DR não se posicionou tecnicamente em pró-população. Estivemos com o prefeito e alguns vereadores lá na TESP, falando com o pessoal do DR junto, falando com o pessoal da Ecovia juntos, eles não querem abrir mão. Lamentável, senhor presidente. Acho que nós temos que ir além ainda, senhor Rodrigo, vereador. Nós temos que abrir uma CEI em relação ao que foi gastado, conversar com o Estado, o que foi gastado naquele viaduto. Nós temos que discutir porque nós temos um problema muito grave ali, é a esfera estadual, senhores vereadores.
é uma esfera estadual. Só que agora nós, vereadores, temos que começar a se posicionar. Porque o estadual, o que acontece? A Sabesp faz o que quer aqui e ninguém toma providência. O DR faz o que quer aqui, a Vila dos Pescadores está a mercê. Toda vez cai caminhões e caminhões ali naquele canal, o DR não toma providência. Hoje, nós estamos lá em 37 mil habitantes, entre Casqueiro, Ilha Caraguatá e os Bolsões Ilhado. Ilhado devido àquela condição ali do viaduto. E a Ecovias não quer tomar conta do viaduto enquanto o DR não normalizar. E a população? E aquela comunidade ali? Se a marginal, pessoal, senhor presidente, se aquela marginal travar, que vai sentido Santos, nós ficaremos ilhados. Todos nós, vereador Sérgio, ficaremos ilhados. Isso é um assunto muito sério, é um assunto de segurança pública. Não dá mais para a gente pegar e tentar dialogar, já tentamos dialogar. Conversei com o prefeito, falei com o Edmundo Mesquita que nós teremos agora uma reunião com o secretário do Estado agora de transporte, pedir para o Edmundo Mesquita, temos que tomar providência urgente, é necessário. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, obrigado, vereador Toninho, por ter deixado alguns segundos do vosso tempo para mim fazer uso da palavra. Hoje foi falado muito aqui sobre leite, né, dos que mamam as crianças, e eu quero falar um pouquinho, de novo, do doutor Edson Salvo, que só tem engordado, não estou falando da merenda, mas só tem engordado na nossa cidade, recebendo um salário vultuoso, né, é um bom salário, 12 mil reais, é isso que o secretário ganha, e não tem trabalhado muito. Lembrar a palavra do vereador Ivan, quando disse há um tempo atrás, aqui nessa Casa de Leis, que as nossas indicações, os nossos requerimentos não são apenas papel de rascunho, são documentos públicos e merecem a resposta. Eu pedi aqui em janeiro algumas informações sobre o contrato da Terracom e até hoje o doutor Edson Salvo não me deu resposta. Então, na próxima sessão, quando eu tiver escrito para requerimento, eu vou pedir, dentro do que eu conheço das denúncias, algumas coisas, né, tentar fazer gestão no contrato da Terracom para ver se melhora, se a gente diminui um pouco o nosso custo com lixo na cidade. Pedir para que seja retirado, vereador Queixão, Ricardo Queixão esteve comigo lá em loco, pedir para que seja tirada a balança de dentro da Terracom, seja construída uma balança municipal, para que a gente faça o contraponto do que está entrando e saindo de tonelada de lixo, pedir a chipagem dos caminhões, quem sabe até um aplicativo onde o munícipe possa acompanhar o horário do transporte do lixo e saber se tem tempo ainda de colocar o lixo na porta da sua casa, tentar inovar para a gente economizar um pouco mais no contrato da Terracom, que é um contrato milionário. Fica aqui o coro ao repúdio ao secretário Edson Salvo, da Secretaria de Serviço Patrimonial da cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Ivan Idebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, só aqui para fazer um registro, onde eu acabei de receber uma reclamação da munícipe, a Priscila, a Pitica, ela está acompanhando a sessão pelo YouTube. Então, aí eu mando um alô especial para ela e dizer que a reivindicação dela é justamente na questão da celeridade em relação, vereador Sérgio Calçados, sobre a manutenção das vias. Volta a falar, presidente. Esgotado o horário regimental destinado ao expediente dos senhores vereadores, o vereador Ivan ainda dispõe de 2 minutos e 34 segundos em votação. Vereadora Érica ainda dispõe de 1 minuto e 44 segundos para concluir a apresentação de seus trabalhos. Convido o vereador Rodrigo Alemão para reassumir a presidência. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Rafael Tucla. Quando identificado essas manifestações, para mim, criminosas, por alguns munícipes, que o senhor peça para que o munícipe seja identificado e retirado da galeria, por gentileza. Correto, vereador. Por conta do afronto ao poder legislativo, isso aqui é um poder. Perfeito, vereador. A questão de ordem é válida. Já tinha me manifestado no sentido de não permitir
manifestação excessiva dentro do plenário da Casa, e a próxima vez que qualquer munícipe se manifestar, inclusive são 2 ou 3 que eu estou vendo daqui, quem reiteradamente vem se manifestando, já autorizo a segurança da Casa que convide essa pessoa a se retirar do plenário da Casa. Obrigado, senhor presidente. Esgotado o horário regimental reservado para expediente dos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de presença para prosseguimento da sessão. A número legal, senhor presidente. Passemos à ordem do dia, havendo número legal. O primeiro item da pauta é o processo número 916/2017, projeto de lei 47/2017, autoria Poder Executivo. Em face da apresentação de emenda pelo vereador Rafael Tucla, o presente projeto retornará às comissões para análise conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. O próximo item da pauta é o processo número 811/2017, projeto de resolução número 04/2017, autoria Rafael de Souza Vilar, o Rafael Tucla. Em face da apresentação de emendas pelo vereador Roxinho, o presente projeto retornará às comissões para análise conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.